E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Essa será a nossa 17ª videoaula. Então, vamos iniciar, como sempre, com a correção da nossa atividade que foi para casa na aula passada. Então, na aula passada, a gente teve aula de ciência e a gente vai começar corrigindo o conteúdo que está na página 388. Então, todos vão lá pegar aí o livro, abrir na página 388 e a gente vai iniciar com a correção desse conteúdo. O primeiro diz assim, ó. Que nome se dá ao lugar onde um animal vive? Então, a gente vai colocar aí, chama-se habitat. Pró, como é que se escreve esse nome? Assim, ó. Habitat. A última letrinha T é sozinha, não tem vogal. Aí a gente chama de T mudo, viu? 2. Por que o ser humano consegue sobreviver em quase todos os ambientes? Porque ele usa o que sabe e o que aprende para adaptar-se. Então, vamos escrever isso. Porque ele usa o que sabe e o que aprende para adaptar-se. A Pro até falou dos iglus, né? Que as pessoas, os esquimós, utilizam, eles fazem a casa de gelo, que recebe o nome de iglu. Apesar de ser feita de gelo, dentro é bem quente, né? E aí ele consegue se adaptar àquele frio extremo lá dos polos. No 3, faça uma pesquisa e escreva o habitat dos seguintes animais. Então, o tamanduá-bandeira, o habitat dele é o cerrado. O mico-leão dourado, a Mata Atlântica. O peixe-boi vive na Amazônia. O leão na savana. Então, a gente não vai encontrar jamais um leão vivendo na floresta amazônica. Não, de jeito nenhum. Ele vive na savana, na África, né? A girafa também vive na savana. O chimpanzé vive nas florestas. E o pinguim vive na Antártida. Viu? Antártida, a gente escreve aí. No 4, responda. Letra A. Por que os animais precisam de água para viver? Porque a água é necessária para transformações químicas e para o transporte de substâncias no corpo. Então, a resposta aí é bem longa, a gente vai escrever assim. Porque a água é necessária para as transformações químicas e para o transporte de substâncias no corpo. O que são animais aquáticos? São aqueles que vivem na água. Até apresentou aqui, a Pro apresentou para vocês a gravura de uma orca, né, que é um tipo de baleia. Veja a imagem e responda a questão a seguir. Por que o mergulhador precisa de equipamento para ficar debaixo d'água? Porque ele não pode respirar embaixo d'água, né? O ser humano, ele não consegue fazer isso, respirar embaixo d'água, a não ser que eles estejam usando equipamentos apropriados para isso, que no caso aí ele está usando todo o equipamento de mergulho, mas se ele ficasse aí embaixo da água sem nada, ele ia morrer afogado. Então o ser humano não consegue respirar por muito tempo embaixo d'água, né? Terminou aí nossa correção, a gente vai fazer o quê? Colocar a data da correção de hoje, né? E depois vamos pegar o nosso caderno, nosso livro de matemática. Hoje a gente vai ter aula de matemática e o terceiro ano vai abrir na página, deixa eu dizer aqui para vocês, 171. Vocês vão ter o conteúdo aí. Algoritmo da multiplicação. Esse é o conteúdo que vocês vão encontrar na página 171. Primeiro a gente já iniciou a aula com uma palavra estranha, né? A Pro falou aí para vocês. Algoritmo. Algoritmo significa operação. Então, nada mais é do que operação da multiplicação. A gente vê esse nome tão estranho assim, algoritmo. Será que a Pro vai trazer para mim hoje? Vai trazer uma coisa que eu não sou capaz de aprender? Tranquilo. A gente só vai aprender um pouquinho mais, né? Sobre a questão da multiplicação. Nas nossas aulas passadas, a gente descobriu os termos, a gente descobriu quem é o multiplicador, quem é o multiplicando. Descobrimos que a multiplicação nada mais é do que a soma de parcelas iguais, quer dizer, a soma de números iguais.
A gente descobriu como consegue identificar quem é o número que vai ser somado e quantas vezes a gente vai somar esse número. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre multiplicação. Então, a mesma coisa de dizer operação da multiplicação. Então, tranquilo, algoritmo não é nada demais. É uma palavra nova que está sendo apresentada para vocês, mas vem, né? Vocês já conhecem como essa outra palavra aqui chamada operação. Então, para começar a aula, a gente vai revisar um pouquinho aquilo que a gente já aprendeu nas aulas passadas. Então, a Pro vai colocar aqui no quadro. Deixa eu botar aqui do lado de cá, que fica mais fácil para vocês. Então, na aula passada a gente aprendeu como se chama cada lugar ocupado pelo número na nossa multiplicação. Quando a Pro fala lugar, a gente está falando daquele lugar onde o número está e não do número. Quando eu chamo esse número aqui de cima de multiplicando, eu não estou me referindo ao número 2, não. O 2 continua se chamando 2. Multiplicando é o lugar que o número 2 está ocupando. Esse lugarzinho ocupado pelo 3 chama-se multiplicador. E o resultado que a gente vai obter na nossa multiplicação é o que a gente chama de produto. Então, multiplicando, multiplicador e produto é o que a gente chama de fatores da multiplicação. Aquela famosa continha de vezes. Só que a gente tem que aprender que vezes é o nome desse símbolo aqui, que é esse xizinho, que representa que a gente vai multiplicar os números. Então, vezes é o nome desse símbolo, mas o nome da operação é multiplicação. Aí a Pro também falou que a multiplicação nada mais é do que a soma de parcelas iguais. Deixa eu explicar o que é isso. Ó. 2 vezes 3 vai ser quanto? Se eu souber tabuada, a Pro já sabe qual o resultado que está aqui. Mas se eu ainda não estou estudando tabuada, coisa que eu preciso fazer todos os dias, a Pro cobra, né? Estipula aí a tabuada, hoje eu vou estudar a tabuada de 2, amanhã a de 3, depois a de 4, depois a de 5, né? Todo dia uma, fica tranquila para a gente decorar. Mas eu ainda não comecei esse processo, eu ainda não sei quanto é 2 vezes 3, tem uma forma de eu fazer usando a continha de mais. Sabe como? Ó, o número daqui vai dizer quantas vezes a gente vai somar o número daqui. Então, o número que vai ser somado é o 2. Quantas vezes a gente vai somar o 2? 3. Então, eu vou somar 2 mais 2, 4, com mais 2, 6. Então, já descobri que 2 vezes o número 3 é 6. Isso eu usei o método da adição. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais quando a gente tiver 2 números no multiplicando. Por isso que a gente está aprendendo um pouquinho mais sobre multiplicação. Então vamos lá. Ó, percebam que aqui em cima agora a gente não tem um número só. A gente tem 2. E aí, Progil, não vou conseguir fazer essa atividade, porque eu só aprendi quando tem um número. Gente, tranquilo. Quem aprende a fazer com um número, também vai aprender a fazer com 2, vai aprender a fazer com 3, vai aprender a fazer com 4. Quantos números se apresentarem aqui para vocês, vai seguir a mesma lógica, a mesma normazinha e vai ser tranquilo para todo mundo fazer. Só precisa prestar atenção no que a Pro está explicando agora e todo mundo vai conseguir. Primeira coisa que vocês têm que saber, a gente começa sempre pelo número de trás. Então, a gente vai começar multiplicando aqui, ó, o número 2, a gente vai multiplicar esse número 2 pelo 4, aí depois a gente vai multiplicar também o número 4 pelo número 1. Então, vai ser primeiro o 4 pelo 2 e depois o 4 pelo 1. Esse númerozinho que fica aqui embaixo, ó, vai multiplicar todos os que estão em cima. A gente não vai começar pelo esse aqui, e sim pelo número de trás, que no caso aqui é o número 2. Então, vamos começar aí. Ó. Pensa aí. Vai ser
4 vezes o número 2. Então, eu vou escrever, se eu não sei a tabuada, 2 mais 2 mais 2 e mais 2. Pró, de onde é que você tirou tantos 2? Lembra que a Pró disse aqui que a gente vai olhar o número de baixo para saber quanto vai multiplicar aqui? Então, ó, que número é esse? 4. Então, vou fazer o mesmo número que está em cima 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Vamos descobrir quanto é que dá? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, eu já sei que 4 vezes o 2 é 8. Pronto. Descobri o número de trás. Terminei a continha, terceiro ano? Não, porque ainda tem um número aqui na frente. Agora, eu vou pegar o mesmo númerozinho de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Se eu já souber tabuada, eu já sei o exemplo. Se eu não souber, eu vou fazer as continhas de mais. Então, ó, quantas vezes eu vou somar esse número aqui? 4. Então, eu vou somar 1, mais 1, mais 1 e mais 1. 1 mais 1 é 2, com mais 1, 3, com mais 1, 4. Então, 4 vezes 1 é 4. Olha como foi tranquilo de fazer a continha. Foi difícil? De jeito nenhum. Mais fácil seria se a gente já soubesse tabuada. Mas se a gente não souber, podemos usar sim o método da adição. Vou fazer outro exemplo para todo mundo entender mais ainda. Vamos lá. Digamos aqui que eu tenho um número 22 vezes o número 2. Então, a primeira coisa que eu vou lembrar é que eu começo multiplicando o número de trás. Então, vai ser 2 vezes 2, que é o número de trás. Então, quantas vezes eu vou somar o número 2? 2. 2 mais 2. Então, 2 mais 2 é 4. Então, 2 vezes 2 também é 4. Mesma coisa, agora terminei o número de trás, vou multiplicar o número da frente. Então, vai ser 2 vezes o número 2. Então, vou somar de novo. 2 mais 2, que é igual a 4. Então, já boto o número 4 aqui. Terminou a minha continha. 22 vezes 2 é igual a 44. Terminamos aí a nossa explicação, que era só isso que a gente queria aprender aqui. E aí, a gente agora vai para a atividade que está aí na página. Todo mundo aí do terceiro ano vai fazer a atividade da página 170 e 171. Essa é a nossa atividade de casa. Só que nessa semana, quando a gente tiver terminado a nossa atividade de casa, a gente vai ter que fazer a nossa atividade avaliativa, que a Pro mandou para casa, né, na segunda-feira. Então, todo mundo vai pausar a nossa aula agora para fazer essa atividade aqui e depois vai retomar o vídeo, porque a Pro vai explicar o que a gente vai fazer na nossa atividade avaliativa. Como a gente faz na sala de aula. Quando vai ter a Pro não explica, pois a Pro vai explicar para vocês também aqui agora. Então, vamos lá. O primeiro diz assim, observe a imagem e responda. Então, a gente tem essa imagem aqui e a gente vai perguntar coisas sobre essa imagem. Aqui embaixo existem umas coordenadazinhas para que a gente consiga responder. Aí, na letra A, pergunta: quantas ruas os alunos precisam atravessar para ir da escola até a biblioteca? Então, a gente vai olhar a imagem aqui e vamos contar quantas ruas ele precisa andar para ir da escola até na biblioteca. A informação a gente vai encontrar aqui na imagem. Vai ser tranquilo para fazer. Depois no B diz assim, ó. É uma orientação que a gente precisa seguir para descobrir onde a gente parou. Então, a primeira orientação fala: o ônibus vermelho virou à esquerda, depois à direita, passou pelo shopping, seguiu em frente, parou onde ele está. Então, vocês vão observar aqui na imagem, cadê o ônibus vermelho? Aí segue com lápis, pode pegar o lápis e começar a seguir a rotinha. Primeiro ele entrou à esquerda, depois à direita, passou no shopping e depois ele parou. Aí ele perguntou, parou aonde? Onde ele está? Aí ele pergunta se ele parou na frente do hotel, na frente da escola, ao lado do cinema ou na frente do zoológico. Vai ser fácil de encontrar quando vocês seguirem as orientações que está aqui, viu?
No 2, pede para a gente calcular as subtrações com reagrupamento. Progil, esqueci o que é isso. Gente, subtrações com reagrupamento é aquelas subtrações que a gente pega emprestado. Estão lembrando aí, ó? Se o número de cima for menor que o de baixo, digamos que eu tenho esse número aqui, ó. Eu posso tirar aqui de 4, 9? Não posso, né? Então, a gente vai pedir emprestado, ó. Eu tinha 5, emprestei 1, aí já escrevo 1 aqui, e ficou com quanto? 4. Aí a gente tem 9 para chegar em 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quanto que a gente precisa? 5. Lembra que aqui eu emprestei 1 e ele agora virou 4. Eu tenho 4 e tiro 2, fico com 2. Aqui são as subtrações com reagrupamento, que a gente vai fazer aqui, ó, na parte de baixo da nossa provinha. Então, vai ser aqui. Vira a página, a gente vai para essa parte aqui da tarefa, que diz assim, ó. Calcule as operações e ligue os resultados corretos. Então, a gente vai fazer as continhas que estão aqui nos envelopes e, de acordo com o resultado, a gente vai ligar para o lado de cá o resultado correto que a gente encontrar. E o último, a gente vai ler os nossos problemas e fazer as continhas. O primeiro problema diz assim, ó. Roberto tem 32 selos em sua coleção e Paulo tem 24. Quantos selos Roberto tem a mais que Paulo? Então, a gente vai fazer uma continha aí com as duas informações que a gente tem. Um tinha 32, outro tinha 24. Aí ele quer saber quanto que um tem a mais que o outro. Então, a gente vai fazer uma comparação. Quando a gente faz comparação, qual é a continha que a gente utiliza? A Pro já ensinou isso nas aulas passadas, né? Então, ó, em um sorveteiro fez 63 picolés de goiaba, 29 de laranja e 18 de manga. Vendeu ao todo 46. Quantos picolés não foram vendidos? Então, primeiro a gente vai fazer duas continhas aqui. A gente vai descobrir primeiro a quantidade total e depois a gente vai tirar da quantidade total o que ele já vendeu. Tranquilo com essa continha também. Então, até a próxima aula que a gente volta com a correção da nossa atividade e mais uma orientação das atividades avaliativas.